Oi gente, tudo bem? Olha, a gente está aqui hoje para conversar novamente sobre TV durante esse período de quarentena. Mas eu acho que agora como a gente está um pouco mais dentro da quarentena, passaram-se muitos dias, eu acho que a gente precisa resgatar essa discussão e conversar sobre novos pensamentos, né? Novos acordos que a gente precisa fazer sobre isso. Se você me acompanha no Instagram, se você tem visto as minhas lives, você sabe que lá no início, há um tempo atrás, né, no início da quarentena, quando tudo ainda era muito incerto, a gente ainda tinha uma esperança muito grande de que logo isso iria acabar, coisa que hoje, né, com a quarentena já avançada, a gente sabe que talvez ainda esteja longe de acabar e principalmente a gente continua sem saber muita coisa, né, do que está acontecendo. Mas o fato é, naquela época, eu disse muito assim, olha, a gente está num regime de emergência, a gente precisa muito viver até o fim do dia e precisa ser isso ainda hoje, tá? Então assim, naquela época eu falei muito sobre, olha, estamos em regime de emergência e a gente precisa muito cuidar da nossa sanidade mental. Então se a gente tem que dar conta de tudo, de casa, de home office, tudo isso, a gente precisa então liberar a TV para os nossos filhos e a gente fez isso aqui em casa, a gente liberou a TV assim... Eles ficavam a manhã inteira vendo TV, por exemplo, para eu conseguir adiantar as coisas aqui, a Anne também, e a gente ainda tem a Maia, né? Então, eu falava muito sobre isso. Olha, não carreguem mais esse peso, essa culpa em cima de vocês, se vocês estão se preocupando com TV nesse momento. Acho que essa é uma preocupação secundária. Só que isso se parece cada vez mais com um novo normal dentro das nossas casas. Então, como a gente avança na quarentena e a gente percebe que isso vai continuar desse jeito por um bom tempo, a gente precisa rever as coisas, né? Então, assim, não é tão mais regime de emergência, quer dizer, ainda é, mas a gente precisa começar a fazer pequenos arranjos para a gente conseguir, de fato, viver de uma forma mais organizada e mais estruturada durante essa pandemia, né? Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa é conversando novamente sobre a TV. E assim, eu falei bastante sobre isso no meu canal do Telegram. Se você quiser acompanhar lá minhas discussões, que eu mando vários áudios e a gente conversa e troca uma ideia bacana, além do que eu faço nas outras redes sociais, você pode ir lá em t.me/paizinho, e você vai poder ter acesso a todas essas discussões, tá bom? Mas o que acontece? Eu e a Anne começamos a perceber que talvez a TV tivesse agindo contra nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que apesar da TV estar meio que dando uma distraída nos meus filhos, isso ainda era uma coisa que, sabe, estava tendo uns preços muito altos, vamos botar desse jeito. Em outras palavras, quando a gente desligava a TV, eles estavam normalmente muito mais nervosos e agitados e irritados do que antes, sabe? Eles começaram a brigar cada vez mais. A gente, na verdade, começou a perceber isso, que eles estavam brigando cada vez mais, que eles estavam irritados, que o Dante, principalmente, estava muito sem paciência com o irmão e qualquer coisa ele estourava. E aí o Gael, por sua vez, ele acabava batendo no irmão. Então, assim, as coisas ficavam muito difíceis, o dia ficava muito pesado e quando chegava de noite a gente estava esgotado, a gente só queria que eles dormissem pra gente ter um pouco de paz. E um belo dia, eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, poxa, olha, a gente já teve um histórico sobre TVs e telas de uma forma geral agindo sobre os nossos filhos de uma forma negativa. E aí eu conversei com a Anne e falei assim, olha, eu acho que eles estão assim também por causa da TV. Eu acho que eles estão vendo TV demais e não é só porque a gente precisa cortar a TV. Não é isso, é porque a gente estava vendo de fato ali, em tempo real, o impacto negativo nos nossos filhos. E aí a gente decidiu fazer esse combinado entre a gente numa bela sexta-feira, porque no sábado eu não precisaria trabalhar, fazer home office, não poderia estar junto para poder gerenciar qualquer tipo de resistência ou frustração dos meninos, mas a gente tomou essa decisão de que a partir dali a gente ia cortar drasticamente a TV. Ia ser um detox daqueles, sabe, drásticos mesmo, não ia ter mais TV, eles iam ficar um bom tempo sem ver TV e esporadicamente eles veriam TV num fim de semana e vendo um filme e tudo mais. E a gente fica um pouco preocupado, obviamente a gente sempre fica preocupado, né, achando que, poxa, nossos filhos vão ficar muito chateados, vão gritar, vão chorar, vão espernear, vão protestar. E é claro, eles protestaram bastante, mas não foi nada, sabe, nada muito alarmante. Foi um protesto normal, digno do que eles estavam acostumados a ter e de repente de uma hora para outra eles começaram a não tinham mais acesso a isso, mas a gente teve uma conversa séria com eles durante nesse sábado de manhã e a gente falou com eles, olha filhos, eu acho que a TV, ela tá atrapalhando mais do que ajudando a nossa família. A gente tá percebendo que vocês estão brigando cada vez mais, vocês estão ficando sem paciência e eu acho que a gente precisa cortar a TV pro bem da família inteira. Eu sei que vocês gostam, e aí vem a parte da empatia, né? Eu sei que vocês adoram ver os filmes que vocês estão vendo, os desenhos, eu sei disso, mas isso tá fazendo mais mal do que bem. E quando isso acontece, a gente tem que tomar uma decisão, tá?
E a partir daí a gente cortou assim drasticamente mesmo, então eles passaram a ficar sem TV e eles ficaram muito, mas muito melhores. No mesmo dia que a gente fez o corte, a gente já começou a perceber eles um pouco mais, sabe, mais flexíveis uns com os outros, sabe? A gente começou a perceber que eles não estavam mais ficando tão estressados, tão irritados, tão entediados quando a gente desligava a TV, porque ela já estava desligada, né? Mas assim, a gente estava com medo mesmo era de quando voltasse a segunda-feira, porque de fato eu trabalho durante o home office, a Anne fica com as crianças enquanto eu tô aqui, né, nesse home office meio quebrado, mas enfim, a gente estava preocupado que fosse ser muito difícil para a Anne, né, interagir, dar ideias de brinquedos e brincadeiras para os meninos fazerem, enquanto que ainda tinha que olhar a Maia. E olha, a gente se surpreendeu. Foi muito, mas muito mais fácil lidar com as crianças ao longo da semana, enquanto eu estava de home office. Eles assim, invadiam muito menos o meu trabalho aqui. Eles começaram a brincar entre si de uma forma que eles não brincavam antes, quando estavam sempre vendo TV. E a mudança é muito da água para o vinho, de verdade. E eu queria muito fazer esse depoimento para vocês aí, para que vocês tentem, caso vocês estejam percebendo os seus filhos mais ansiosos, mais frustrados. É claro, pode ser uma carga de ansiedade que some o contexto inteiro que a gente está vivendo. A saudade dos amigos da escola, a saudade dos parentes, né, do vovô, da vovó, tudo isso soma. E a TV também soma. Então, se a gente consegue tirar algum fator dessa equação aí negativa, os efeitos são um pouco, né, menos negativos, vamos botar assim. Então, se você está vendo isso, tenta fazer esse teste. Eu tenho certeza que isso vai trazer um benefício positivo para você, como trouxe aqui em casa. E de novo, os meninos estão brincando muito mais, está sendo muito mais fácil falar com eles assim ao longo do dia. Eles estão muito mais cooperativos quando a gente pede para eles fazerem alguma coisa. E mais ainda, eles têm brigado ainda menos. A gente achou que eles brigariam mais porque estavam sem TV, porque durante a TV é aquilo, eles estão ali assistindo, tá tudo bem, não brigam, mas no momento que a gente desliga, a briga começava quase que instantaneamente. E isso não acontece mais com tanta frequência como acontecia antes, sabe? Então acho que vale super a pena a gente conversar sobre isso, a gente pensar, pense aí, tente conversar com seus filhos sobre isso, tente fazer essas observações. E mais importante, se você for fazer esse detox com seus filhos, entenda que pode haver sim protesto, mas que a gente precisa confiar naquilo que a gente está fazendo, no que a gente acredita e no que a gente acha que é importante enquanto pai, enquanto mãe. Então siga firme nisso, dê os limites com firmeza, mas com gentileza. Então, olha filho, eu sei que você está muito chateado, que você queria ver desenho, eu entendo isso, tá bom? Só que a TV vai ficar desligada. Então a gente precisa fazer esse esforço de acolher, mas manter os limites. Não, vou deixar ele ver uns 15 minutinhos então, tadinho, tá chorando tanto. Não faça isso. Isso é pior para você e pro seu filho. Então mantenha-se firme, continue acreditando nisso e eu tenho certeza que isso vai melhorar, tá bom? E é claro, assim, cabe fazer aquele lembrete, né, importante de que telas, de uma forma geral, elas são prejudiciais mesmo, assim, ainda mais para crianças pequenas, crianças grandes também. Então a gente sabe que existe um esforço, precisa haver um esforço para a gente policiar isso. Mas eu acho que nesse momento especificamente, se a gente faz isso, a gente tem benefícios muito maiores durante essa quarentena, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e você curte muito os meus vídeos, não esquece, você, além de assinar esse canal, você pode se tornar um membro desse canal. Então, com R$ 7,99 por mês, você clica aqui no Seja Membro, você vai ter acesso ao nosso chat de apoiadores para a gente conversar, você vai ter acesso às informações de bastidores. É uma comunidade muito bacana que a gente criou com esses apoiadores e eu acho que você vai gostar muito de apoiar um trabalho que você acredita, ainda mais em períodos de pandemia, de quarentena, que tá difícil para todo mundo, e você vai ter essas recompensas bacanas aí, tá legal? Então é isso. Se você acha que isso pode te ajudar, se você já tentou e deu errado, não esquece, comenta aqui, vamos conversar, vamos criar esse diálogo aqui no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.